boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nessa casa de oração, Mãos Unidas, que nos recebe com tanto carinho todas as vezes que nós estamos aqui para falar do Evangelho do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Antes, nós vamos ler uma página do Mãos Unidas, livro psicografado por Chico Xavier, através do Emmanuel. Mecanismo de auxílio. Todos somos filhos de Deus e nessa condição, de um modo ou de outro, carecemos todos nós do amparo divino. Meditando nisso, não teremos qualquer dificuldade para reconhecer o imperativo do apoio mútuo em todos os nossos processos de vivência, já que não compreendemos em Deus justiça sem bondade e nem bondade sem justiça. Por essa razão, é fácil observar a necessidade do ajustamento entre socorro e cooperação, a fim de que o mecanismo do auxílio funcione com segurança entre aqueles que necessitam de amparo. Aprendamos com os amigos do mundo maior, sempre que buscarmos o concurso deles, que, recordando, que sois o apoio, o ponto de apoio para a colaboração deles se efetue aqui no nosso mundo. Em qualquer plano do universo, toda vez que desejamos realmente o bem, é forçoso nos convertamos em colunas vivas do bem. Então, com essa mensagem, que possamos nós agradecer a Deus pela dádiva da vida, a oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui, nesta noite reunidos, para levarmos uma mensagem de alento que nos auxilie a bem viver. Agradecer a pleiade de amigos espirituais que aqui se encontram, que possam nos envolver com seus fluidos benéficos e que todos nós saiamos levando essa mensagem para refletir e nos fazer mais fortes para os embates, as lições das nossas vidas lá fora. Muita paz em nossos corações e que assim seja. Então, o nosso tema na noite de hoje é o caminho e os desvios. Só existe um caminho, e esse caminho é de mão única. Esse caminho que vai nos fazer felizes, que é o caminho do bem, representado na sua maior expressão pelo Mestre Jesus. Só segue por este caminho aquele que compreendeu, que despertou para a moral cristã, ensinada e vivida pelo condutor da humanidade, que é o Cristo. Mas as leis divinas, que são plenas de amor e sabedoria, nos dá o livre-arbítrio para que a conquista do caminho da felicidade tenha o mérito e esforço de cada um. Desta forma, criamos veredas, desvios que nos levam a outras experiências dirigidas por nossas imperfeições que nos distanciam momentaneamente do caminho principal. Então, esse caminho único que todos nós estamos destinados é o caminho do bem, que está intrinsecamente ligado à felicidade. Tem uma íntima relação entre felicidade e o bem. Impossível ser feliz sem a prática do bem. É através dessa vivência, na prática do bem, no conhecimento da moral cristã, o Cristo foi o exemplo máximo, e nesse nossa oportunidade de desenvolvermos o bem através das inúmeras reencarnações, que nós vamos
nos sentindo felizes. Na verdade, esse caminho não tem um fim, não tem um final. Não tem lá no final desse caminho, percorrendo ele, caminho do bem, nós vamos receber algo, uma medalha de ouro, nós vamos receber um prêmio no final do caminho. Porque a felicidade não é algo que nós vamos receber lá adiante. A felicidade é o processo, é uma condição que nós vamos tendo no momento que nós vamos despertando para essa realidade de que só o bem nos faz bem. E como diz aqui nesse primeiro parágrafo, nós temos a liberdade de sairmos do caminho principal, de irmos por outras veredas, outros desvios. Mas esses desvios sendo impelidos, dirigidos pelas nossas imperfeições, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, nós nos causamos o mal, sofrendo as consequências através das desilusões, através daquilo que nos proporciona angústia, aflição. Nós, como temos íncito em nós a felicidade, é uma busca constante no ser humano, a felicidade. Então, muitas vezes erramos para, através desses erros, aprendermos e retornarmos ao caminho. Nós sempre vamos retornar a esse caminho do bem, porque é só ele que nos faz felizes, né? Como nós estávamos vendo no início. Então, como temos a liberdade de escolher, de viver lições e experiências que nos fazem nos sentir mal, nós vamos querer nos sentir bem. Então vamos retornar àquele caminho. Então é uma experiência que vem de outras experiências, né? Nós então voltamos ao caminho do bem porque sofremos decepções, desilusões, né, que nos farão retornar. Então a felicidade, sendo uma condição de alguém que despertou para os valores reais da existência, despertou a sua consciência para a realidade da vida, da nossa essência imortal, a partir daí, a vida material, com o senso moral dirigindo nossos passos, a vida física passa a ter um outro sentido, um outro valor. A impermanência da matéria nos faz buscar o que realmente engrandece e dignifica o que é imortal, o que vamos levar. Quando nós já conseguimos, né, distinguir pela prática, pelo raciocínio, pelas lições, pelas experiências que nos fazem amadurecer, nós vamos sendo mais cautelosos nesse caminho. Nós já sabemos a meta e temos condições de fazer as nossas escolhas de uma forma mais madura, com o nosso senso moral, né, já nos direcionando. Já não nos sentimos mais inclinados aos gozos puramente materiais, que muitas vezes nos levam a uma série de aflições e dificuldades. Como nós não fomos feitos para sofrer, nós fomos feitos para a felicidade, e isso está em nós, está na nossa matriz. Nós sempre vamos voltar para buscar esse lugar melhor, esse lugar em que a gente se sente bem. Então isso está íncito em nós. Todos os seres humanos buscam a felicidade. E aí, com os exemplos máximos do nosso mestre, que é o orientador da humanidade, nós vamos buscar nele os subsídios para nós seguirmos firmes nesse caminho do bem. Para ilustrar, então, nós podemos imaginar essa estrada, esse caminho que não tem fim.
que é do processo que nós vamos nos sentindo felizes, porque conforme nós vamos caminhando nessa estrada e vamos abrindo a nossa alma para os verdadeiros valores espirituais, nós já vamos sentindo um pouquinho de felicidade. Então é nesse andar, não é chegar a um ponto, é durante a caminhada que nós vamos aprendendo a ser felizes com a prática do bem. Então nós imaginamos essa estrada com algumas indicações. Quando a gente viaja em autoestrada, todas têm placas, né? Direcionando. Tem uma curva, lá adiante tem um hotel, tem um posto de gasolina, símbolos que a gente entende na estrada que vai nos direcionando o que nós vamos encontrar. Então imaginemos essa estrada, esse caminho do bem, com algumas indicações. Então, na primeira placa está escrito: bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque eles possuirão a terra. Primeira placa. Isso se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 5. Então nós vamos, para ilustrar essa placa deixada ali pelo nosso mestre, nós vamos contar uma história que tem no livro do Ramiro Gama, Lindos Casos do Chico Xavier. A história da chave, talvez muitos já conhecem. Ali nessa história conta que a Dona Cidália era a madrasta do Chico. Quando o pai do Chico ficou viúvo, o Chico Xavier era bem pequenininho, mas a prole era grande e ele não tinha condições de ficar com as crianças. Então ele direcionou os filhos para parentes, para madrinha, no caso do Chico. Quando ele conheceu e encontrou a Dona Cidália e propôs a ela casamento, ela disse que sim, mas uma condição ela faria, era reunir todos os filhos, trazer todos os filhos para sua casa. E isso aconteceu. Então a Dona Cidália, quando os filhos, as crianças iam para a escola, os menores, os outros trabalhavam, o seu marido saía para trabalhar, ela de vez em quando saía para colher lenha. Então ela fechava a casa e ia colher lenha, talvez um mato ali perto. E ela plantava hortaliças no seu pátio, ela plantava hortaliças. Com o dinheiro que ela vendia alface, repolho, ela comprava um material escolar para as crianças. Mas ela começou a sentir que quando ela chegava, ela notava que havia canteiros sem as hortaliças. Ela pensou, alguém está entrando no momento que ela sai, está levando as hortaliças. E com o tempo ela foi observando e ela descobriu que uma vizinha estava fazendo isso. E ela então pensou, de maneira nenhuma ela ia fazer alguma coisa contra. Ela tinha que pensar em alguma maneira de que essa situação terminasse, sem ferir a amiga de muitos e muitos anos. E um dia o Chico chegou em casa, depois do serviço, e ela disse, Chico, está acontecendo isso, e contou o caso ao Chico. E ela disse, pede então para sua mãezinha. Ela sabia que o Chico tinha esse hábito de, à tardinha, ia para o fundo do quintal e se comunicava com a sua mãe, a Dona Maria. Peça para a Dona Maria uma orientação, o que eu devo fazer? E o Chico então fez. No momento da prece, da comunicação com a sua mãe disse para ele, diga para a Cidália, quando ela for sair, dê a chave para a vizinha, para ela cuidar da casa. E aí o Chico falou para a Dona Cidália e ela gostou da sugestão.
E foi o que ela fez. Quando ela saía de casa, ia lá e deixava a chave para a vizinha. Nunca mais nenhuma hortaliça desapareceu. A responsabilidade, né? Agora ela estava com a chave, ela tinha que cuidar da casa. Olha aqui, conselho de quem tem a inteligência e bondade no coração. Bondade no coração, pureza no coração, misericórdia. Também tinha a dona Cidália, que não quis tomar nenhuma atitude violenta. O que faríamos nós nessa situação? O que muitos de nós fariam nessa situação? Muitos de nós iam lá no portão da casa da vizinha e toda a quadra ficaria sabendo do fato. Ou então iríamos lá dentro, discutiríamos com a vizinha, laços cortados, nunca mais. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então isso avalia a nossa posição neste mundo. O que já conseguimos aprender com o nosso mestre e o que já estamos fazendo na direção desse caminho do bem. Porque nós olhando, né, vendo essa atitude da madrasta, a gente pode imaginar, nossa, quantos ainda de nós estamos distante de usar a nossa mente para resolver uma questão de forma pacífica, como o mestre nos orientou. Quando nós temos dentro de nós, né, um certo grau ainda de violência, nós não pensamos duas vezes. Muitas vezes nos comprometemos por um segundo. Vamos levar muito tempo para sentirmos felizes, porque todas essas coisas só nos dão aflição. Como na instrução dos Espíritos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, a afabilidade e a doçura nas instruções dos Espíritos, uma pequena frase de Lázaro. Ele diz assim: a benevolência para com o semelhante, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que lhes são a manifestação. Então, a dona Cidália é um exemplo de que tinha amor à amiga. Quando se ama, a resolução será sempre a da branda, a do reajuste, a da união. Quando esse sentimento não comanda ainda a nossa vida, nossas emoções, nós sempre vamos para o lado da dissolução, da revolta, da violência, dessas coisas todas. E tem também uma outra mensagem de um espírito protetor que fala da cólera, lá no item 9 desse mesmo capítulo, que diz assim: se nós imaginássemos que a cólera não resolve nada, altera a nossa saúde, compromete a vida e faz-nos ver que nós somos a primeira vítima. Quando nós ficamos enraivecidos, isso a própria ciência, a medicina esclarece. Há uma disfunção imensa no nosso organismo físico. Desequilíbrio. Nós não enxergamos, a nossa razão, né, fica nublada naquele momento. Então é um momento muito difícil, mas que podemos causar muito mal a nós mesmos em primeiro lugar, como nós somos a primeira vítima, como diz esse espírito, e causar mal aos outros. Desequilibra uma estrutura familiar, onde o nosso lar deve ser o oásis, né? Onde nós podemos chegar e nos sentir bem. E muitas vezes esses acessos de ira, de cólera,
prejudica todo o equilíbrio e a harmonia do lugar onde nós deveríamos estar, né, guarnecidos pelo amparo dos amigos espirituais, por nós estarmos ligados a eles através das nossas boas atitudes, através do bem que, em primeiro lugar, temos que começar a fazer dentro de casa. Podemos imaginar uma outra placa, uma outra indicação nesse caminho do bem. Amar o próximo como a si mesmo. Lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem no item 1 o maior mandamento. E diz assim: os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe perguntar para o tentar: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhes respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis o próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Isso se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. A observação, né? Amar o próximo como a si mesmo. É impossível, pelo que diz a frase, amar o outro sem nos amar primeiro. Então, e amar a nós mesmos. De que forma? De que maneira? Fazendo o que é melhor para nós. Mas aquele que tem um olhar, que tem a sua vida só em volta da matéria, ele vai procurar nos gozos materiais isso que ele diz que é o melhor para si. Nos gozos materiais. Hoje eu ouvia uma fala do Haroldo que ele dizia que nós confundimos gozos com felicidade. Gozo é uma coisa, felicidade é outra. A felicidade, como é um estado íntimo, é um estado permanente de bem-estar. A consciência, a paz da consciência tranquila de você estar procurando fazer o que é correto para você e para os outros, isso é um estado de felicidade. E só nos bens materiais é um gozo momentâneo. Não que a matéria seja algo danoso para nós, é óbvio que não, senão não estaríamos aqui. Então Deus nos criou espíritos simples e ignorantes nesse processo evolutivo de cada vez mais irmos ao encontro do nosso Pai, de Deus. Quanto mais nós evoluímos, quanto mais nós crescemos no bem, nós nos aproximamos mais de Deus, que não é também algo externo. Nós nos aproximamos de Deus intimamente, porque vamos sentir a presença de Deus. Porque Deus está em todos os lugares, é onipresente. Então, muitas vezes nós vemos as pessoas dizerem: partiu desta vida, foi para encontrar com Deus. Se Deus não estivesse aqui, onde nós estamos, Ele não estaria em todos os lugares. Mas quando a gente fala, né, esse encontro com Deus é aqui mesmo, na nossa intimidade. Então é esse o processo. O caminho, o processo é na nossa vida íntima, de espírito imortais que somos. A matéria é um instrumento fantástico, perfeito que Deus nos deu para que o nosso espírito desenvolva as virtudes que temos em germe.
Em cada reencarnação, nós saímos daqui melhorados um pouquinho. E vamos aprendendo. Já há 2022 anos, nós temos todas as indicações para aprendermos a sermos felizes. O caminho do bem, a prática do bem. Então, temos que desenvolver isso em nós. Então, voltando, como devemos nos amar como espíritos imortais e procurar aqui desenvolver as virtudes. O amor ao próximo é querer o bem do outro da mesma forma que nós queremos para nós. E muitas vezes isso gera alguns sacrifícios, isso gera nós mudarmos e muitas vezes é difícil. Uma pergunta que foi feita no Livro dos Espíritos sobre o bem. Muitas vezes nós achamos que para fazer o bem basta não fazer o mal. Então nós temos lá na pergunta 642 do Livro dos Espíritos a pergunta: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastaria que o homem não praticasse o mal? E a resposta dos espíritos é taxativa: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, a nossa meta, o que estamos fazendo neste plano, o que estamos fazendo quando voltarmos no plano espiritual e nas próximas reencarnações é fazer o bem, é nos tornarmos bons, é nos tornarmos melhores. Essa é a meta. E, na prática, nós temos que passar por muitas situações e muitos desistem. Faz um gesto bom para alguém e esse alguém devolve, né, com a indiferença, e nós já nos sentimos lesados por isso. Então, na prática do bem, nós vamos ter muitas dificuldades, mas se preservarmos, se nós perseverarmos até o fim, como diz Jesus, nós vamos sair vitoriosos. Então, é enfrentando essas situações, né, de dificuldade na prática do bem, porque todos nós temos imperfeições, cada um de um jeito, de uma maneira, e nós temos que aprender a conviver com todos. E amar ao outro é, muitas vezes, fazer algum sacrifício em função do outro. Às vezes é deixar alguma coisa em função do outro. É ver a felicidade do outro e nos sentir felizes também. Emmanuel diz que é muito mais fácil nós chorarmos com aqueles que choram do que nos alegrarmos com aquele que está feliz, sem sentir uma pontinha de inveja, de ciúme por aquela situação que o outro está vivendo. Dando um exemplo, uma conquista de alguém quer passar num concurso, estuda, o outro amigo estuda, um passa, o outro não. Como ser feliz ali naquele momento, né? Sentindo a felicidade do outro? É um esforço que nós vamos aprender a fazer. Porque se nós aprendermos a ser felizes com a felicidade do outro, nós só vamos nos sentir bem. Hoje é para mim, amanhã é para o outro. Ou hoje é para o outro, amanhã será para mim. Mas eu, ficando alegre, feliz, naturalmente, com as conquistas dos outros, com a felicidade dos outros, eu vou ser feliz. Sempre. Então, esse é o trabalho. Esse é o trabalho. E por que, né? Nós temos o exemplo máximo de Jesus, que ele tinha uma maneira diferente de nos olhar.
E nós temos que aprender a ver essa maneira diferente de olhar as coisas. Como a dona Cidália viu de forma diferente. E o resultado foi um resultado de paz, de união, de conquista dela mesma, de não ter tomado uma resolução violenta, de ter terminado uma amizade de 30, 40 anos por causa de um detalhe. É aquela situação nossa, bem humana, naquele professor que em sala de aula levou, né, aquele lençol branquinho e ele colocou bem no meio um pontinho preto e perguntou para os alunos o que eles estavam vendo. Todos disseram um pontinho preto no meio do lençol branco, porque é bem humano, né? Nós vemos o que é errado, o que está ali, e não vemos que o espaço maior era o branco. Então a gente vê o defeito, como Jesus disse, né? Nós vemos o defeito do outro, mas não vemos as qualidades. Quando nós começarmos a exercitar e ver as qualidades do outro, nós estamos no caminho do bem. Porque nós também temos imperfeições. E gostaríamos de que alguém só visse em nós a nossa imperfeição. Então é dessa forma que nós vamos começar a entender o olhar do Jesus para todos nós, sem condenar ninguém. Nesse livro, A Linguagem do Coração, Educação dos Sentimentos e Cultura da Paz, do Vinícius Lima Lousada, que é da editora da Fergus, a nossa Fergus, lá na página 43, ele fala justamente disso, que Jesus tinha um olhar e nos via como seres em evolução. Ele via a nossa potencialidade e não os nossos erros. Ele diz assim: o espírito de Emmanuel, em bela e profunda página escrita através da mediunidade de Chico Xavier, evoca o modo com que Jesus lidava com as fragilidades humanas dos companheiros quando no corpo. Convida-nos o sábio benfeitor a recordarmos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus, para que venhamos a esquecer o vício da preocupação, o argueiro no olho do irmão da jornada, e reforça: o Mestre Divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros de caminhada humana. Quer dizer, Jesus jamais se apegou à sombra dos outros, mas observa o espírito puro em potência a se desenvolver um dia a partir de um olhar mais amplo sobre o ser. Como educador, enxergava o ser integral em desenvolvimento, não congelando ao erro ou às deficiências. Jesus não julgava, amava e acolhia. Ele compreendia que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. O homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então é desta forma que nós temos que nos esforçar para ver o outro, a dificuldade do outro, para que nós possamos, né, caminhar juntos, um levantando o outro, um ajudando o outro, sendo colaboradores um do outro. Então é dessa forma que nós vamos caminhar mais rápido no caminho do bem, quando nós olharmos mais as qualidades do outro do que as deficiências. E fazer como Dona Cidália: se ver o defeito, procura ajuda, vai vir inspiração divina, inspiração dos bons espíritos, para nós resolvermos uma questão, uma situação, sem a violência, sem os desatinos, que vão nos levar muitas vezes para muitas outras reencarnações
para a gente tentar acertar novamente com aquela pessoa, com aquele grupo. Saibamos sermos seguidores de Jesus. Não vamos apenas adorar Jesus como um ídolo, o nosso mestre, aquele que ensina, mostra como se faz, e nós temos que andar por esse caminho. Nós vemos também que não é fácil, né, esse caminhar no bem. Tem, para encerrarmos, uma outra historinha desse livro do Ramiro Gama, do Chico. O Chico, quando estava em Pedro Leopoldo, ele trabalhava na fazenda do Ministério da Agricultura. Às vezes ele pegava carona com carroça, com alguém que levasse ele e que ficava para fora da cidade. E outras vezes ele ia a pé. Então ele ia indo a pé, de manhãzinha cedo. E assim, com uma cabeça vergada, pensando na situação dele, né, de médium, das pessoas, dos aflitos que o buscavam, das pessoas com, muitas vezes, né, obsessões, ateus que queriam que ele desse prova da existência de Deus. Então ele ia assim, vergado com aqueles problemas, aquelas situações. E nisso Emmanuel aparece do seu lado e diz para ele, para, ele estava na estrada, para e olha para o campo. E Chico olhou e viu um lavrador. Manhã cedo, o lavrador com a enxada, capinando, removendo a terra. E ele disse, Chico, aquela enxada nas mãos do lavrador, do agricultor, não pergunta se vai capinar a terra, se vai ter pedregulho, se vai ter espinho. Não pergunta se vai plantar flores, milho, feijão. Ela apenas está ali a comando do agricultor, do lavrador. Assim somos nós, Chico. Nós somos a enxada na mão de Jesus. Jesus, nosso mestre, espera de cada um de nós que a gente faça a nossa tarefa, que a gente faça o que tem que fazer. Nós estamos na mão de Jesus, sem perguntar, mas será que aquela pessoa ali é muito difícil, aquela outra tem aquele defeito, aquela tem aquela... Não nos cabe. Se estamos, né, em determinada situação, seja no nosso lar, na nossa profissão, onde estivermos num grupo com as pessoas, nós estamos ali para esse trabalho. E que sejamos, então, essa enxada dirigida pelas mãos de Jesus, que só quer o bem, que só vai plantar o bem. Então, sejamos bons instrumentos nas mãos do Mestre Jesus. E com certeza já vamos começar a sentir a felicidade, a mente tranquila, as boas relações, não vendo tantos os defeitos, mas vendo as qualidades dos nossos companheiros, daqueles com quem convivemos, exaltando a passagem de Jesus, que é toda de plantação no bem. Que Jesus, então, o orientador realmente da humanidade, das nossas almas, não queiramos nesse processo de trabalhador sermos destaque. Nós falávamos esses tempos no nosso grupo de estudo. Se nem o mestre é unanimidade ainda no mundo, nem Jesus é unanimidade, nós queremos, né, ter algum destaque. A enxada nas mãos de Jesus somos nós, que possamos fazer o nosso trabalho do bem da melhor forma possível. Eu agradeço a atenção de todos, que possamos continuar
com o nosso esforço, com a nossa boa vontade, de implantarmos aqui neste mundo esse reino do bem. Cabe a cada um de nós, né, sermos esse instrumento nas mãos de Jesus. Então encerramos com uma prece, agradecendo a dádiva da vida, o amor que nos envolve do nosso Pai maior, que há de nos unir, nos proporcionando a cada nova existência lições que nos fortalecem, que nos amadurecem para o amor. O bem maior é o amor. Que possamos promover em nossos corações a união e sejamos um instrumento do alto, da harmonia, do equilíbrio e da paz, começando pelo nosso lar, aonde estivermos. Sejamos como Francisco de Assis disse, aonde estivermos, que possamos promover a paz. Que os amigos espirituais que aqui estiveram possam continuar nos envolvendo com suas bênçãos, com seus fluidos benéficos, que possamos sair daqui com força, coragem e alegria por estarmos desenvolvendo e seguindo o caminho do bem. Muita paz em nossos corações e que assim seja.